verso 1 a 10, é uma carta muito conhecida. Essa carta, há uns tempo atrás, nós ficamos 4 meses dando um discipulado sobre ela, pastor. Bênção de Deus. A carta é para a igreja. É para a igreja. É uma carta de disciplina, doutrina. Ela é o alicerce principal da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Então disse a palavra de Deus, capítulo 1, verso de 1 a 10. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Verso 2. Meus irmãos, tem grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todas dá liberalmente, e não a lança em rosto, se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma parte para a outra. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração nobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas se gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Amém? Amém. Amada igreja, essa carta ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Não era irmão biológico, mas Tiago, ele houve uma conversão após a sua ressurreição de Cristo. Tiago, após a sua ressurreição, ele é transformado, regenerado por Jesus, acreditando, entendendo que ele é o Salvador. Ele é a salvação, ele é a vida eterna. Mas Tiago andou com Jesus muito tempo, 3 anos juntos com os apóstolos. Jesus separou Tiago para o seu discipulado, mas Tiago, até a morte do Senhor, ainda não acreditava na salvação. O acontecimento de Tiago, nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, na prisão de Pedro vai dar uma explicação dizendo para Tiago, expressa a palavra de Deus. Pedro ali ele vai relatar que Jesus libertou ele da prisão. E Pedro vai testemunhar nisso. Diga a Tiago, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, porque o Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Por volta de 48 a 62 depois de Cristo, até o 48 a 62, daí 14 anos, Tiago começa a trabalhar no seu ministério. Tiago vai pregar para um povo, judeus, um povo que se dispersou, que vivia ali na Palestina. E o objetivo de Tiago era resgatar aquele povo, porque o povo ainda estava na prática da lei, dos Pentateucos da Torá, e ainda não conhecia Deus, não acreditava na vinda do Messias. E o objetivo de Tiago nessa carta, amada igreja,
era uma expressão. E qual era a expressão? O Evangelho de Cristo. Tirar. O que é tirar? Fazer que o povo entendesse, os judeus entendesse que o Messias já tinha vindo, o Messias já tinha ressuscitado, aleluia, ido para o Pai. Mas esses judeus e gentios ainda não acreditavam nisso. E Tiago, em toda a sua carta, nesse legado dele, ele vai relatar, falando da misericórdia de Cristo, da graça, como o ser humano é quando chega na presença de Deus, como ele é transformado, ele é regenerado, ele é transformado e se torna uma nova criatura em Cristo. E era o objetivo, evidentemente, amada igreja, é uma carta muito rica. Ela fala diretamente para a igreja. Por que diretamente para a igreja? A mesma expressão da carta de Tiago é semelhante das falas do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a expressão, a linguagem que Tiago expressa de uma forma tão objetiva, tão expressa, tão explícita, que ele vai dizer: Cristo está falando, Cristo está dizendo. E na primeira, no verso 2 aqui, nessa expositiva, meus irmãos, tem grande gozo quando caem em tentações. Olha o pensamento de Tiago. Mas como Tiago conseguiu fazer essa expressão? Porque Tiago observava o comportamento daquele povo, a necessidade daquele povo. E muitos vieram. Muitos foram convertidos, até judeus. Converter para pregar para judeus é difícil, porque os judeus conhecem Bíblia, têm conhecimento, e conhecem toda a Bíblia inteira, a lei, o Novo Testamento, o hebraico, o grego, eles têm na ponta da língua. Mas há que convence o homem, amada igreja, não é a letra. O que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu não prego nada, Deus me usa para pregar. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitos que digam assim: eu preguei, você não prega nada, meu irmão. É verdade, Deus. Aleluia. Quem prega e quem te domina, quem te orienta, te capacita, é o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, amada igreja, Tiago recebe essa graça. Ele é agraciado. Quando ele abria a boca, ensina para aquela multidão, muitos eram curados, muitos ali vinham e se entregavam a Jesus e era regenerado pelo sangue do Cordeiro. Mas isso levou muito tempo para Tiago entender o sobrenatural de Deus. É Deus. Aí eu pergunto para a igreja: alguém já teve alguma experiência com Deus aqui? É, Jesus, meu Deus. Era uma pergunta para uma reflexão. É difícil? É. Porque Tiago também vai aqui dizer na carta da espiritualidade, do equilíbrio espiritual que o crente tem que ter. E como nós conseguimos esse grau de espiritualidade? É buscando, é orando, é colocando o joelho no chão. Aleluia, Jesus. E Deus, eu tenho certeza que está presente em cada alma quando nós fazemos isso. Para Tiago aqui era uma novidade. Não acreditando lá quando Cristo era vivo como humano, se materializado como humano na terra, com limitações, junto com o Mestre, com Deus. Mas ele foi acreditar
quando Cristo ressuscitou. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Eu sempre digo que nós, cristãos, crente, homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes tem coisas que Deus não responde pelo nosso questionamento. Nós questionamos muito a Deus por pouca coisa. Deixa Deus trabalhar na nossa vida, na sua vida, na vida do jovem, adolescente, crianças. O trabalhar de Deus é diferente, pastor. Glória a Deus, aleluia. Não é eu que quero, é Ele que quer. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero nada. É Ele que trabalha em cada alma, em cada coração, em cada necessidade. Aleluia. Não importa a sua circunstância, mas Deus está agindo na vida de cada um diferenciado. Aleluia. 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 E Tiago, nessa carta, ele vai mostrar um ponto mais importante do seu tema. Olha aqui, amada igreja. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Ele vai dizer assim: fé produz fruto. Olha aqui. Aleluia. Aleluia. O tema da carta é fé produz fruto. Mas que fruto é esse? Por que nós às vezes não conseguimos algo de Deus? Uma cura, uma porta de emprego. Deus não abre. Porque nós não acreditamos. Nós não temos fé. A partir do momento que você tenha fé, você vai acreditar: Deus, eu creio. E amanhã será uma bênção na tua vida. Aleluia. Em todos os aspectos, amada igreja. Glória a Deus. Não importa o que você precisa, qual é a sua necessidade. Mas Jesus, Ele é o quê? A salvação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu olho para cada pessoa aqui dentro, com um pensamento diferente, e entrou aqui com uma perspectiva. Qual foi a minha perspectiva? A sua perspectiva? Mudança de vida. Tudo aquilo que realmente, vamos dizer que o meu corpo não está se agradando, eu vou sair daqui hoje transformado, Aleluia. renovado, diferente do que eu entrei, como diz João no Salmo 23. É a nossa perspectiva. Melhora. O que melhora? Na santificação, na nossa espiritualidade com Deus. É difícil? É um desafio? Mas temos que perseverar. Aleluia. Tiago luta aqui. Verso 3, Tiago vai dizer assim: sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Tiago está dizendo de temperamento, de equilíbrio. Olha aqui, irmão. Tiago, se nós olharmos aqui na exegética, na hermenêutica, ele é um grande teólogo. Ele é um grande teólogo. Ele vai profundo, ele usa até a psicologia aqui, comportamento. Tenha, porém, a paciência com a obra perfeita. Verso 4. Para que sejais perfeitos e incompletos, sem faltar a coisa alguma, amada igreja. Meu Deus, aleluia. Nas aprovações, nas tentações, no seu dia a dia cotidiano, se você tem paciência, isso significa sabedoria. Eu sirvo um Deus que não falta nada para nós. Não falta emprego, não falta alimento. Aleluia, Senhor. Não falta nada porque você serve Ele. E Ele é o que? Criador de todas as coisas. Ele te criou, seus terra e seres viventes, a humanidade. Você já pensou nessa reflexão? Eu estou dentro da igreja, adorando um Criador, Aleluia. céu e terra. Meu Deus. É Ele.
dono da prata, do ouro. Que Deus maravilhoso nós servimos, amada igreja. E às vezes são tão detalhes, tão pequenos, né? E nós não temos, assim, vamos fazer atenção por isso. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Vocês estão aqui, a cada um, não é por acaso, é propósito de Deus. Aleluia. Deus mandou aqui para Deus tem grande coisa para cada um de vocês. Aleluia. Tem propósito para cada um de vocês. Aleluia. No ministério, nesse corpo de Cristo, nessa unidade que nós falamos, todos falamos a mesma língua. Tem que ser bênção de Deus para a igreja. Aleluia. Eu gosto sempre de falar da igreja primitiva, dos Apóstolos capítulo 2. Pegando aqui, porque Tiago, em Atos dos Apóstolos, ele aparece várias vezes. Trabalhando na obra, aprendendo na obra. Mas a igreja primitiva, ela tinha uma coisa tão diferente, né? O amor. O primeiro amor. Esse primeiro amor, ele nunca pode morrer. Ele tem que ser constante. Nós temos que renovar esse primeiro amor. Sempre, sempre com Deus. E como? Orando, estudando a palavra de Deus. E como Deus dá essa bagagem para você? Sabedoria do alto para a igreja. Aleluia. É do alto que vem. Nós não falamos nada. Nós somos falha nas nossas expressões. Mas ele, quando fala, é diferente. Aleluia. É ele o que comanda, ele é o comandante. Nós somos aqui que é um instrumento na mão de Deus. A cada um de nós. E o que eu estou fazendo aqui nesta noite? Ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Pregando a palavra, ensinando a palavra. É óbvio que Deus dá um talento para cada um. E cada um aqui nessa noite tem um talento. Deus deu um, para o Deus deu 2, 3, 4, 5. Isso depende de cada um, do seu talento. E essa igreja aqui, eu vejo, pastor, vai chegar um momento que não vai caber gente aqui dentro. Glória a Deus Deus. vai mandar muita alma aqui para ser salva. Como aconteceu com o Tiago lá em Jerusalém. Começou com um grupinho pequeno. Mas a Bíblia, teologicamente, a gente se aprofundar e contextualizar o texto. Era a multidão. Verdade. Era a multidão. Vinha para ele. O Evangelho de Cristo, é tão simples. Não precisa falar aí o hebraico, o aramaico, o grego, a pregar não. É só dizer Jesus salva, Jesus te ama, Glória a Deus. Ele é a vida eterna. É simples a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós entramos na carta de Tiago, se aprofundamos mais, o que os judeus recém-convertidos colocavam em prática? O discipulado, pastor. O discipulado. E o que é o discipulado? Quando você recebe a bênção do Senhor, o que você faz aqui em cima? Vou testemunhar. Aleluia. Deus fez algo na minha vida. Deus curou. É testemunho. É muitas que vêm para Jesus através de testemunho. Glória a Deus e aleluia. Há um tempo atrás, eu estava ali no condomínio do trabalho, comentando com a minha esposa, um jovem homossexual. Ele chegou na portaria, eu estava ali, a porteira falou: José, o jovem está chorando. Impressionante que dos tempos para cá, amada igreja, só pessoas assim que nos procuram, pessoas necessitadas, pessoas na rua, precisando de Jesus. O jovem perguntou, eu conversei, ele falou: vou orar por você, meu jovem. Fechei a porta da portaria lá e falei assim para ele: vou orar por você. E comecei a falar de Jesus para ele. Ele disse assim para mim: pastor, Deus me quer desse jeito.
Meu Deus. Falei, Jesus te ama. Aleluia. Não importa quem você é. Se você é um homossexual, uma lésbica, Jesus te ama. Aleluia. Eu orei por ele ali, saiu chorando, obrigado, nossa. Eu saí aliviado, falei, não é eu não, é o Espírito Santo que está trabalhando. A partir de hoje vai começar a trabalhar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Tiago aqui, um pouquinho para frente, ele vai criar um tema que não podemos fazer acepção de pessoas. Não temos que pregar, escolher alguém para pregar. Se o necessitado entrar para a porta ali agora, necessitado, que seja, nós temos que receber, abraçar a causa e falar, Jesus te ama. Você quer salvação? Você quer ir para o céu? É tão simples o evangelho na igreja. Deixa Deus te usar. Aleluia. Deixa Deus te usar. Abre, Senhor. Eu não sei falar, eu não sei expressar, eu tenho intimidade. Eu tenho certeza que tudo isso vai cair sobre a terra agora, em nome de Jesus. Hoje, a partir de agora. Aleluia. Mas Tiago aqui em Jerusalém fez a diferença. Deixou um grande legado. Eu sempre gosto de pensar. Quando eu leio Bíblia, eu começo a fazer reflexão, anotações e etc. Todos nós deixamos um legado, né? Na obra de Deus. Aleluia. Você vai deixar um legado. Aleluia. Você vai deixar um legado. Um legado. Por quê? Porque a obra de Deus hoje, amada igreja, ela está carente. Muito carente. Glória a Muito Deus. carente. E Jesus, e a igreja precisa do quê? De ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu pergunto para a igreja, Tiago aqui, a Bíblia não vai dizer quantas pessoas vieram para Jesus, mas ele ficou 14 anos em Jerusalém, fazendo o seu trabalho ministerial. Glória a Deus. Aleluia. Fugia de Herodes, fugia daqui, fugia dali, mas fazia a obra com amor, Aleluia. com responsabilidade, com reverência. Glória a Deus. A carta de Tiago, ela aborda 3 pontos importantes. Ela é para ministério, ela é para casais e para jovens, e para a igreja completa. É uma carta que eu aprendi muito com ela. Eu comecei há um tempo atrás um estudo sobre ela, pastor. Eu não queria parar. Eu queria parar, mas pensa, continue. É uma carta tão maravilhosa. Quem tiver oportunidade, lê ela em casa. Faça a meditação. Leia. São 108 versos. Dá para meditar, entender o que é ministério, o que é igreja, o que é comunhão, o que é fé, o que é obra. É a carta de Tiago. E às vezes nós estamos dentro da nossa denominação, né, pastor? Não sabemos o significado de cada ponto importante. Se eu perguntar para um irmão aqui, o que significa salvação? Eu sei que ele vai responder. Fé. E várias outras palavras. Por isso que é importante, é primordial na igreja, ler a Bíblia. Sabe quando fazer ler a Bíblia? 3 vezes já. 3 vezes. Quer ler mais. Porque a Bíblia é o que? É um alimento espiritual para a nossa alma. Para você e para nós. Como é que você é um obreiro, um diácono, um cooperador, um presbítero, evangelista e pastor, se eu não leio Bíblia? A Bíblia é o que? O nosso manual de instrução. Aleluia. Você quer encontrar perguntas e respostas relacionadas à sua vida? Leia a palavra de Deus.
leia e coloca em prática. Porque muitos leem e não colocam em prática. E Tiago faz essa expressão, leia, crê. Qual é a orientação de Tiago aqui? Lê, coloca em prática. Não faça como esses homens hipócritas, heréticos, que falam de Deus, mas não colocam em prática. Faz ao contrário, faz o inverso, interpreta a Bíblia errada. E quantos tem hoje na nossa, vamos falar assim, ao nosso redor? E muitos digam, eu vou para aquela igreja. Mas você conhece as regras aqui? Você conhece a teologia dela? Você sabe qual é o alimento que está lá te esperando? Amada igreja, é sério. Peça sabedoria e discernimento para Deus. Aleluia. Você possa entender a palavra e também preparado para os dias cotidianos. O que é andar preparado? Hoje, o diabo é inteligente. Você sabia disso, não, igreja? O diabo também é inteligente. Se nós não temos sabedoria e conhecimento sobre a palavra de Deus e uma base, nós caímos em tentação. Nós somos enganados. O Tiago também tem essa dificuldade. Quantas religiões falsas tinha aqui? Idolatria, heresia. Tinha muitas heresias, muitos teólogos que pregavam. Ali, pastor, muitos teólogos pregavam, enganando o povo. E hoje, qual é a diferença disso? Houve alguma mudança? Aumentou mais. Sim. Aumentou mais. E nós temos que estar preparados. Porque se chegar um camarada ali de uma religião diferente, e quem nos questionar, nós estamos preparados para debater. Meu amigo, eu sirvo um Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Eu sirvo um Jesus que cura e liberta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sirvo um Deus, vamos dizer assim, que não respira, que não há. O que eu posso tirar disso? Que benefício? Nada. Mas o que pode nos dar graça, a salvação e a vida eterna e a redenção é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foca nele. Foca nele. Abre o teu olho. Porque às vezes nós temos também uma cegueira espiritual. Como diz o profeta Isaías, escrevendo lá em 889 antes de Cristo, profetizando para o povo da Babilônia, né, pastor? 70 anos de cativeiro. Mas ele vai dizer numa dessas profecias que o mundo tenha uma cegueira espiritual. Temos que tomar muito cuidado. Verdade, Deus. Muito cuidado. Hoje eu sou tão cauteloso com a palavra de Deus, meu irmão, que eu observo cada frase do pregador. Por quê? Porque se Deus me deu essa sabedoria, esse discernimento, o que ele está falando, sabe que é bíblico ou não? Tem que ser bíblico. A palavra tem que ser pregada na igreja. Aleluia. A palavra não pode ser invertida, inversa. Trocar letra para quê? Se eu estou dizendo aqui que Tiago pregava para gente, ela pregava lá em Jerusalém. Ela líder, pastor, evangelista, estava à frente de uma obra. Eu não tenho que inverter outra coisa aqui, criar um pavão, encher um pavão. A palavra de Deus tem que ser pregada na igreja. Aleluia. Amém? Amém. Verso Louvado 5. seja Deus. Aleluia. Verso 6. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Olha aqui. Ao ponto que o Tiago está chegando. Aí eu pergunto: muitos duvidavam? Sim. E hoje? Você sabe que nós perdemos as bênçãos em nossas vidas? Vindo do Senhor, porque duvidamos
do poder dele, do sobrenatural. E vivemos orando, né, pastor? Orando, e depois questionamos a Deus. Deus não respondeu a minha oração. Por quê? Porque o seu próprio coração duvidou. A dúvida não é boa. Ou você crê, ou você não crê. Tiago olhou para esse povo e também tinha esse povo que se comportava dessa forma, duvidando de Deus. E Tiago observou aqui no contexto o que, amada igreja? O que ele observou? Duvidando, não recebiam bênção, não recebiam cura, não recebiam milagre, porque estavam em dúvida. Eu pergunto para você, nesta noite, tem alguma dúvida nisso? Eu não tenho. Meu Deus. Eu creio na minha salvação. E você crê na sua salvação? Aleluia. Amém. Quer subir para a glória? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos para isso aqui. Há um processo de aprendizado. Há um processo de equilíbrio espiritual, que nós possamos aumentar nosso grau. E como isso acontece? Primeira palavra: oração. O que é oração? É a comunicação com Deus. É você ter intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade com Deus, nós somos o quê? Amigo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amigo de Deus, olha aqui, amado. O que é ser amigo de Deus? É você ficar junto com Ele. A Bíblia não diz lá, no Antigo Testamento, que Davi era o quê? Era segundo o coração de Deus. Olha aqui, era junto, conversava com Ele. E nós temos que usar dessa forma, colocar em prática dessa forma. Por quê?